Bom dia, gente. Bom, rapidinho, antes da gente iniciar, eu gostaria de iniciar falando para vocês que eu estou me recuperando de uma virose muito forte que eu tive e me sobrou uns resquícios de tosse. Então, eu vou pedir à espiritualidade amiga aí que segure, né, a onda da tosse para que eu possa dar aula para vocês aí com tranquilidade, tá bom? Vou trocar o microfone, que Cláudio disse que esse aqui que é o seu, que é especial. Esse aqui é especial, é? Acho que é por causa do meu tom de voz, que é muito forte. Só que eu estou com a voz baixinha hoje, viu? Por causa que se eu falar muito alto, eu começo a tossir. Bom, então é só isso. Se eu der uma tossidinha, viu? Eu peço desculpa a vocês. Então, mais uma vez, bom dia. Está muito fraquinho. Bom dia. Ah, tá todo mundo pleno sábado, né? Já com a vozinha. Bom, meu nome, como disse a Lê, é Tânia, né? Eu faço parte da equipe do Básico já há bastante tempo, muitos anos, né? Já faço parte dos móveis e utensílios aqui do ciclo, que eu amo de paixão, né? E é um prazer estar aqui com vocês na turma de sábado, para a gente discutir um pouco sobre um tema que eu sou absolutamente encantada, que é a reencarnação. Inclusive, eu estava no ciclo 4 agora, dando aula de reencarnação e biologia, né? A gente já vai dando aí continuidade ao tema. Eu sou trabalhadora da casa, além do básico, como ela disse, sou coordenadora geral do ciclo 4. A gente vai se ver aí também em algumas aulas. Sou facilitadora no 2, no 3, né? No 4, então no 5. Então, a gente vai se ver ainda muitas vezes, certo? Pronto. O tema de hoje nosso, como disse a Lê, é o último do bloco de reencarnação. A gente vai falar sobre o processamento. Como se dá, de fato, a reencarnação. A gente já viu a reencarnação sobre outros aspectos. Então, hoje a gente vai entender como se acopla, o espírito se acopla no corpo físico, em que momento ele faz isso, quais os critérios que ele se utiliza para essa conformação de um novo corpo, para que ele possa atuar com esse personagem, viver suas experiências, as experiências necessárias. Então, a gente vai conversar um pouco sobre tudo isso, tá bom? É um conteúdo muito bacana, que se conecta muito, inclusive, com o conteúdo do ciclo 4 de hoje, que eu dei a aula. Pronto, só relembrando aqui, né, nossa primeira aula de reencarnação, a aula 6, Reencarnação e Ciência, teve como objetivo demonstrar, através de provas científicas, que a reencarnação é um fato inquestionável e que a evolução se processa através dela. E aí a gente trouxe aqui alguns estudos, né, de médicos, de cientistas, de psicólogos, psiquiatras, parapsicólogos que falam, né, que estudaram, se debruçaram sobre o tema reencarnação e foram buscar, através de métodos, né, aceitáveis pela ciência, a comprovação da reencarnação. E aí se deu vários estudos com experiências de quase morte, as EQMs, né, recordações de vidas passadas, principalmente com crianças, né, acompanhadas muitas vezes de marcas de nascença e também as regressões de vidas passadas. Está tudo fresquinho aí, né? Então, aqui na livraria, eu já aproveito, tem um livrinho chamado Ciência da Vida Após a Morte, né? São 3 autores, né, ligados à ciência, não são espíritas no sentido, né, mas cientistas que estão aqui no Brasil, na Faculdade de Juiz de Fora, fazendo estudos sobre mediunidade, reencarnação e sobre essa natureza nossa aí, né, que transcende a vida material. Então, é um livrinho pequenininho, tem aqui na livraria, e ele traz uma série de comentários sobre isso e os vários trabalhos que estão sendo realizados no mundo, né, com uma consistência muito legal. Então, vale a pena dar uma olhada. A aula 7, reencarnação como processo educativo, né, teve como objetivo demonstrar que, invariavelmente, os acontecimentos do cotidiano fazem parte de um processo educativo com vistas à nossa evolução. E aí a gente conversou muito aqui sobre qual o objetivo real da reencarnação. Estou aqui para pagar? Estou aqui para resgatar? Estou aqui para punir alguém, me vingar de alguém? Então, a gente trouxe muito a reencarnação como um processo muito individual, dentro das necessidades evolutivas, e como um processo de educação, né? Tirando esse viés punitivo, que é uma herança ainda nossa, né?
que vem lá do hinduísmo, que vem de outras culturas, e no próprio espiritismo, que adotou e bebeu muito dessa fonte. Mas entendendo essa reencarnação como uma oportunidade de rever, ressignificar, refazer aquilo que a gente não conseguiu ainda pela própria ignorância resolver aqui. Então, muita coisa vai ser, a gente vai dar conta, outras não vai dar conta, então a reencarnação nos possibilita. E aí a gente viu o quanto o nosso Criador é sábio, bondoso, amoroso, né? Porque Ele nos oferece tantas quantas oportunidades forem necessárias para que possamos aprender, crescer. E, invariavelmente, todos nós chegaremos lá. Cada um no seu tempo, no seu passo, mas a gente está, de fato, né, o único determinismo na vida do espírito chama-se evoluir, crescer, chegar até o divino, ok? E, entrando aqui, né, na reencarnação, que é o nosso tema de hoje, como um processo educativo, na sala 8, quase a metade, hein, Ale? Daqui um pouco, quando a gente já terminou. É explicar o processo da reencarnação como um fato biológico, natural, inerente aos seres vivos e que varia de acordo com o nível de evolução de cada um. E interessante que lá no ciclo 4 eu estava falando, primeiro, para a gente poder entender a reencarnação, a gente precisa se reconhecer enquanto espírito. Não é à toa que a aula vem espírito, evolução vem primeiro. Porque se eu não entendo a minha continuidade, a continuidade do que eu sou, né? Se eu não entendo que a morte é apenas uma passagem que muda a minha realidade de atuação de um plano para outro, eu não vou entender a reencarnação. Se eu acredito que toda a dinâmica da minha vida está na matéria, que tudo é agora e acabou, não adianta a gente falar em reencarnação. Então, esse é o primeiro passo importante para que a gente consiga entender tudo que a gente traz aqui. Outra coisa também que é muito importante, está ali a palavra natural, entender que todos esses processos do espírito pertencem à natureza. É da natureza, da própria natureza humana, faz parte da nossa vida. Isso significa que, querendo ou não, eu vou reencarnar. Acreditando ou não, eu vou reencarnar. Porque é um processo. E esse processo vai ocorrer. E, nesse momento, o que é importante a gente também deixar um pouquinho de lado, tirar esse processo reencarnatório, tirar esse processo mediúnico, que a gente já viu lá atrás, nem vai ver, lá atrás não vai ver, né? Do religioso, né? Apenas do caritativo. Né? Lembrando, não é que estou dizendo que não precisa fazer caridade, que não precisa, não é isso, certo? Eu só vou terminar aqui, eu já libero, tá bom? É bem importante que a gente tire, né, um pouco isso para ter um olhar mais natural, mais objetivo sobre um processo, já que o processo é natural. Né? Existe, sim, uma parte espiritual, existe uma parte biológica, existe uma parte psíquica, educacional, tudo bem, mas entendendo que isso faz parte do processo natural do espírito. Então, é importante a gente ter esse olhar. Pode falar. Desculpa. Não precisa... Não é meu objetivo. Não. Interromper, não. Não, mas não é interrupção, não, Ilza. Esqueci. Não, pode perguntar, Ilza. Eu só queria saber, é uma coisa, é um determinismo. Então, o espírito chegou lá, tem que voltar, ele queira ou não queira, não é um negócio. Tem. Esse é. Por quê? Porque, para a nossa evolução, reencarnar é preciso. É determinismo, é determinado. Isso é determinado. Você vai reencarnar querendo ou não. Enquanto for necessária a sua experiência na carne, no plano material, você vai reencarnar. Certo? Obrigada. Então, vamos seguir? Tranquilos? Gente, ó, é só para lembrar. Pode levantar a mão, perguntar a qualquer momento. Não é interrupção, certo? Só que, às vezes, eu posso pedir, espera só um pouquinho, só para eu terminar o raciocínio. Outra coisa que eu vou combinar com vocês, até por motivos óbvios que eu expliquei primeiro, vocês, por favor, esperem aí o microfone, porque a gente grava essa aula, né? E eu vou responder, na medida do possível, todas as perguntas, tá bom? Então, tranquilo. Pronto, processamento da reencarnação, dando continuidade, eu trago aqui os objetivos, né?
perceber de forma lógica os específicos, né? Como se processa a reencarnação em suas particularidades. Como ocorre essa reencarnação, em que momento, certo? Perceber que o processo reencarnatório requer alterações no corpo espiritual. Que corpo espiritual é esse? Vocês já viram aqui. Eu tenho um corpo material e tenho um corpo... Como é que chama o corpo? Perispírito, que é meu corpo espiritual. Então, esse corpo ele se modifica, certo? A cada encarnação, porque ela tem a ver com as necessidades evolutivas com aquele espírito, tem a ver com o que é aquela pessoa, o que é aquele espírito, e tem a ver com o local que ela também está encarnando. Então, esse corpo espiritual se modifica, se transforma. Compreender o momento de ligação do espírito com o corpo físico. Em que momento mesmo o espírito chega, oba, é minha vez, pá, e conecta com a matéria? Entender que a reencarnação é um processo biológico que se dá de forma mecânica. Alguém aqui, eu fiz essa perguntinha lá no ciclo 4, né? Vou fazer aqui para vocês no 1, mas alguém duvida que para a reencarnação existir é preciso um processo biológico? Será que eu poderia reencarnar sem biologia? Não, por quê? Porque o processo se dá via corpo biológico. Então, eu preciso da biologia porque nós produzimos os corpos, os nossos corpos, né? Então, nós produzimos, eu estava falando que nós somos a nossa própria fabriquinha de corpos, né? Que vão encarnar novos espíritos, outros espíritos, não é isso? Então, a gente precisa da biologia, a gente precisa do processo de fecundação, de concepção, precisa da gestação, precisa de tudo isso para reencarnar. Ok? O que é e como se processa, como se dá o processamento da reencarnação? Então, ao final, é isso. Então, nós temos alguns aspectos, né, disso. Agora, o que é interessante a gente pensar? Tem essa citação aqui no livro de vocês, que Adenauer traz. O processamento da reencarnação se dá através da fecundação biológica, que possibilita a união do espírito ao corpo físico, visando uma nova existência. É um processo natural. Aqui está sujeito o ser humano quando, sob certas condições, encontra-se desencarnado. Eu estou lá desencarnado, né? Eu vou gerar condições nesse meu campo que vai possibilitar essa minha encarnação dentro das minhas necessidades. E aí, bom, interessante, a gente sempre tem em mente que não existe uma reencarnação igual a outra, nem entre espíritos, nem do mesmo espírito. Por quê? Porque somos pessoas diferentes, individualidades, singularidades, que também estão num processo constante de atualização, porque a gente está se atualizando o tempo inteiro, aprendendo o tempo inteiro. Então, de Tânia, de quando nasceu, encarnou e vem vivendo essas experiências, a Tânia aqui, de quase 60, não é a Tânia de 30, não é a Tânia de 40. Isso é o processo natural da humanidade. A gente está sempre se atualizando, se renovando, assim são as pessoas, é o planeta e tudo. A gente está em constante evolução, certo? Outra coisa que é importante a gente ter em mente, né, são essas duas citações. Esse é o livro de, acho que, Reencarnação como Processo Educativo. O processo reencarnatório ocorre de forma natural. Leis automáticas atuam no processo de forma a possibilitar a reencarnação sem necessariamente a atuação de qualquer agente externo. O organismo humano está preparado para, ocorrendo a fecundação, receber um espírito reencarnante. Ele, por si só, através de seu perispírito, será agente das mudanças necessárias a seu progresso durante o processo de divisão celular. O que é interessante a gente pensar? Isso nos diz o seguinte, quer dizer que naquele momento em que foi fecundado, significa que o espírito já está conectado ali? Será que ele já está conectado? Pois é, ele não está. Ele pode estar ali perto, no campo da mãe, esperando, mas não é exatamente no momento da fecundação que isso ocorre. Eu vou explicar um pouquinho ali na frente do porquê disso.
Então, outra coisa, o nosso corpo, o nosso organismo, ele tem o que ele chama do automatismo. Nós estamos preparados para a reprodução. E isso ocorre por um automatismo do organismo. Então, no momento em que um óvulo, né, é fecundado e inicia a divisão celular, né, bem inicialzinho ali, não é o espírito ainda que está fazendo aquilo, mas é um automatismo do próprio corpo. Aí a gente para pensar o quanto isso aqui já ouviram falar dos natimortos, né? O que são os natimortos? São corpos que foram sendo produzidos pelo automatismo do organismo da mãe ali, sem a atuação de um espírito. Tanto que eles nascem, muitas vezes, têm deformidades, têm dificuldade, porque eles não têm um perispírito ali estruturado. É o próprio perispírito da mãe que está ali, trabalhando naquele magnetismo, dando forma àquilo. Porque pensamento dá forma. Né? E, claro, que não vivem porque não tem, porque o princípio vital, que é o espírito, não está ali para animar aquele corpo físico. Certo? Mas a gente vai explicar, conversar um pouquinho melhor. Está tranquilo? Posso seguir? É claro que eu falei que não existe uma reencarnação igual a outra. Né? Não existe. Não existe também dizer assim, ó, toda reencarnação é desta forma. Tem vários tipos de reencarnação, e a mesma reencarnação é diferente para cada pessoa. Por quê? Porque somos diferentes. Mas a gente meio que divide aqui em fases, para a gente entender como se processa, de uma forma didática. Né? Então, a gente vai dividir isso em fases, para a gente conversar. Bom, não existe, né, duas encarnações, né, como eu falei, iguais. Então, nós temos a primeira fase. A primeira fase é o planejamento reencarnatório. A gente vai falar uma por uma depois. Segunda fase, contato fluídico com os pais. Terceira fase, ligação do espírito à matéria. Quarta fase, formação do feto. E quinta fase, adaptação à vida. Né? Encarnei, cheguei e agora. Tudo isso faz parte aí do nosso processo, ok? Primeira pergunta. Quando a gente fala em planejamento da reencarnação, por que será que isso é planejado? Por que qual é o intuito de planejar a vinda de uma pessoa, a reencarnação de uma pessoa, ou a pessoa se planejar? Por que a gente faz um planejamento? Vamos trazer para a vida mesmo, assim, sobre qualquer coisa. Por que eu planejo? Para ficar mais aderente com o nosso processo evolutivo? Não bem assim. Segura aí. Tem a ver com isso também. Quem mais? Por que será que eu planejo qualquer coisa na vida? Bom dia. Meu nome Bom dia. Cláudia. Oi, Cláudia. Eu acho que o que significa planejar? Quando você planeja uma aula, o que é que você faz? Você prepara. O conteúdo, né, é a mesma coisa de um planejamento. Na minha concepção. Então, planejamento é você preparar tanto os pais para receber essa criança. Né? Uhum. E, às vezes, os pais não estão preparados e acontece essa encarnação, né? Quando sai da reencarnação, vai para a encarnação. E eles vêm, né, com deformidades. Eu acredito que seja uma ligação, um elo, por isso, né, que acontece isso. Certo. Mais alguém tem uma ideia diferente disso? Ela está fazendo isso como criar uma conexão, um elo com os pais, fazer com que a conformação do corpo venha mais adequada, não é isso? O que mais? Bom dia. Bom dia. Todo o porquê de planejar, seja lá o que for, é sempre buscando um determinado objetivo. A gente, enquanto falamos aqui enquanto encarnação, nós temos todos um objetivo, seja qual for. Sair daqui para casa, ou se alimentar, ou dormir.
Então, toda vez que você faz um planejamento, você imagina, pelo menos assim eu penso, que de uma determinada forma estruturada, você vai alcançar um determinado resultado. Aquele resultado pode ser alcançado de outra forma? Pode. Sorte, acaso, enfim. Mas o porquê de planejar seria esse. Seria a busca de um determinado resultado através de método, através de estruturação para que se chegue àquilo. Como é seu nome? Leonardo. Como? Leonardo? Léo. Complicado, gostei, viu? Diga. Eu ia falar algo muito semelhante ao que Leonardo falou, né? Sim. Então, assim, a gente planeja várias coisas na vida da gente. E a gente tem algumas metodologias de planejamento que são aplicadas às empresas, que podem ser aplicadas à vida. E a nossa vinda é uma oportunidade de aprendizado. Então, nós estamos aqui para aprender. Então, a gente tem várias encarnações na frente, mas aí a gente pode ter esse planejamento estratégico, que é chegar à luz, né? Mas, para cada um, a gente vai fazer esse plano operacional. A gente vai ter nossas estratégias, nossos objetivos, o ambiente onde a gente vai estar. Nós vamos ter os pontos fortes, né? Aquilo que a gente já agregou a nosso espírito. E a gente também vai trazer aí os nossos pontos fracos para que a gente possa melhorar, sabendo que nós estamos num ambiente que tem ameaças, oportunidades, e o planejamento também deve ficar aberto para uma flexibilidade, porque ele é flexível. Então, eu acho assim. Perfeito. Na verdade, assim, é exatamente o que o Leonardo falou. A gente precisa ter uma perspectiva, que você planeja, né? Você tem objetivos, você tem, no nosso caso, nossa trajetória evolutiva, para que a gente consiga seguir dentro de uma diretriz, sabendo, sim, que não é engessado, porque aí eu trago sempre assim para a vida cotidiana, né? Quantos planos, quantos projetos a gente cria na vida da gente, nem todos a gente consegue cumprir, ou porque a gente chega à conclusão e decide que não é o melhor momento, né, que quer se preparar, ou porque não era aquilo que você pensava. Então, a gente tem essa liberdade de estar modificando aquilo que a gente planeja, né? Então, é exatamente isso. O objetivo de se planejar a reencarnação é de proporcionar a cada espírito os meios necessários ao seu adiantamento emocional, intelectual e moral. É a mesma coisa dizer. Para que ele tenha uma diretriz mais adequada para o seu processo de educação. Fica mais fácil saber, né? É muito mais fácil você chegar no lugar se você traçar a estratégia para chegar lá. Senão, qualquer caminho é caminho. Certo? Bom, dentro do planejamento, existem vários tipos de reencarnação. Tem aquela reencarnação que é toda planejadinha? Tem. E por que é toda planejadinha? Por várias questões. Não dá para dizer por que aquele espírito tem mais planejado, outro não. Mas a gente pode imaginar que tem espíritos, às vezes, que estão ainda num estado que não tem condições de planejar, de entender qual é a sua realidade evolutiva, o que, de fato, eu preciso e não aquilo que eu quero, não é verdade? Então, tem muitos que, às vezes, são os espíritos, né? A espiritualidade amiga, as pessoas que estão envolvidas com aquele espírito, no processo de evolução daquele espírito, vão estar traçando para eles estas diretrizes que ele ainda não tem condições. Outros que, às vezes, têm projetos mais grandiosos e que vão pedir aí ajuda também para que esse planejamento ocorra de qualquer maneira. Então, da melhor maneira. Então, existem várias razões que podem levar a estar planejada ou não. Geralmente, já não acho nem que é tão geralmente atualmente, elas têm algum planejamento. Mas elas podem acontecer de formas diferentes da planejada. Alguém sabe aí algum tipo de reencarnação que não é planejada? Não? Diga, lá. Aqui. Me citem aí alguns tipos de... Tem que hidratar muito aqui para... A reencarnação compulsória, ela também é planejada? Aproveitando que você colocou aí um questionamento, eu vou colocar outro. Eu entendo como planejada. Compulsória, você vem sem planejamento, sem nenhum. Certo? A gente vai conversar sobre isso. O que mais? A compulsória também. Pronto. Então, vamos ver aqui. Reencarnações, elas podem ser propostas, compulsória, proposta,
livre e acidental. Né? E aí, como são essas propostas? Bom, compulsória, já está dizendo, o espírito não tem condição nenhuma, às vezes não quer nem reencarnar, está lá, não quero, está bom aqui, não volto, não quero viver essas experiências, principalmente quando eles sabem que as experiências ainda não vão ser muito fáceis, né? Até pelo nível de pessoa que ele é. Mas ele vai encarnar, querendo ou não, como a gente está falando, é um determinismo, então alguém vai fazer isso por ele. Né? E ele vai compulsoriamente, né, encarnar. Às vezes, esse compulsório não tem planejamento nenhum. Nenhum. E o espírito está ali, esperando uma oportunidade. Né? Aconteceu uma fecundação lá, ele papo, vai lá, se conecta e encarna. Pode acontecer. Ela pode ser proposta. O que é proposta? Existe um planejamento e eu já tenho condições, pelo menos, de propor o tipo de experiência que eu gostaria de viver na encarnação. É uma proposta do tipo, do gênero do que eu posso viver. Não é historinha, não. Olha, sabe, minha vidinha vai ser assim, assim. Não é isso. Mas, pelo menos, o gênero, né, da experiência, o tipo de experiência que eu quero passar. Então, essa proposta ela vai ser levada em consideração ou não, se de fato fizer sentido para a experiência daquele espírito naquela encarnação, porque tem a ver com ele, com a experiência dele. Tem a livre é aquela que eu planejo e faço o que eu quero. Será que algum de nós tem condições de fazer isso? Chegar e dizer assim, olha, na próxima encarnação, eu sou uma pessoa que eu não lidei bem aí com as questões financeiras. Será que eu vou querer fazer o quê quando eu for a próxima encarnação? Será que eu vou dizer assim, bom, qual é a experiência que eu vou ter que passar para entender o que é a falta da condição financeira, quando eu tive muita condição financeira e não soube aproveitar isso no meu processo educativo? Eu distorci isso. Será que eu vou dizer, não, eu quero nascer pobre, na favela, ali, né, aprendendo que é falta? Será que a gente está preparado para dizer, para planejar o que de fato a gente necessita, ou a gente vai querer planejar o que quer, o que gostaria? Porque se eu fosse planejar meu corpo, por exemplo, eu gostaria de ter uns 30 centímetros no mínimo a mais. Você olha, Gisele Bündchen, né, sabe? Vinha assim, arrasando. Né? Mas será que isso é o que eu preciso? Quem sabe a beleza estonteante para mim já foi um entrave no meu processo de encarnação, meu processo evolutivo, e que eu preciso hoje me conter num corpo menor, mais gordinho, que não chame tanta atenção. Né? Será que é isso que se trata, né? O planejar, né? E saber o quanto a gente vai conseguir interferir nisso. E tem a acidental. Engraçado que eu dei um exemplo hoje no ciclo 4, que foi muito engraçado, que a aluna depois veio falar comigo no final da aula, porque ela disse que ficou processando aquilo na cabeça dela e não prestou mais atenção na aula. E ela disse assim, sim, Tânia, o exemplo, deixa eu falar o exemplo. Eu, de repente, estou toda animada, me produzo, bonitinha, jovenzinha, bonitinha, e resolvi ir para um paredão da vida. Tudo animada, festa, bebe, não sei o quê, encontra lá um gatinho, de repente chega lá no cantinho, pum! E aí foi. Será que algum espírito planeja vir concebido no paredão? Tem espíritos que estão ali perdidos na vida, como a gente está perdido aqui, encarnado, que está só esperando uma oportunidade dessa para, literalmente, dizer assim, opa, surgiu a oportunidade, eu vou lá. Que não tem planejamento nenhum, absolutamente nenhum. Então, para só a gente desmistificar um pouco que tudo que a gente vive aqui foi planejado literalmente pela espiritualidade, e cabe a mim, né, pagar, resgatar, ser punida, né, e entender, já naquela perspectiva do processo educativo, que existem vários tipos de reencarnação com objetivos diferentes e que cada uma tem a ver com o que nós somos e o que nós precisamos, porque nós atraímos exatamente a experiência que é necessária, as pessoas que são necessárias, o lugar que é necessário para nós. Ok? Está tranquilo até aqui? Tempo de preparo.
Quanto tempo eu vou ficar lá me preparando para reencarnar? Também não tenho tempo. Tem que reencarnar extremamente rápido. Tem pessoas que, às vezes, estão tão cristalizadas que ficam ali anos e anos, séculos já, vivendo aquela questão e não reencarnaram ainda, mas não existe um tempo. Outro, a complexidade da proposta, do projeto, né? Porque, na verdade, esse planejamento é um projeto de vida. É um projeto de vida nosso aqui. Né? Depende da complexidade desse projeto de vida. Quanto mais complexo for, né, a proposta desse espírito, vai demorar um pouquinho mais, preparado, do ponto de vista psíquico, muitas vezes do ponto de vista biológico também. Tá ok? E das necessidades. Então, está de acordo com as necessidades de cada espírito. O planejamento ele ocorre da seguinte forma, do ponto de vista de um projeto biológico, qual a configuração do corpo mais apropriado para essa experiência desse espírito dentro dessas necessidades que ele se apresenta. Tá? Desculpe aí. Não precisa pedir desculpa, não. É porque é um assunto que já foi... Tá, pode perguntar, não tem problema, não. Quer dizer que a pessoa tem condição de saber se planejou ou tem condição de planejar ainda? Não. Planejar depende... Eu já, na minha idade, nessa fase, já ainda posso planejar alguma coisa. E se eu lhe disser que esse planejamento tem a ver com a sua vida inteira e não um momento que você sentou para escrever como será? Esse planejamento da gente está acontecendo aqui agora, o tempo inteiro. Em cada experiência, você está se preparando para a próxima encarnação. Aqui, vindo aqui. Isso aqui é a nossa experiência. Toda isso. Esse é o nosso planejamento. Esse conhecimento todo que eu estou oferindo aqui, que estou recebendo, então, por aí eu já posso, mais ou menos, fazer alguma coisa? Eu não sei. Eu quero aplicar. Então, eu acho... Olha, eu estou querendo aplicar as leis daqui da Terra com as outras coisas, não sei. Eu acho que você deve aplicar tudo aquilo que você estiver fazendo aqui, né? Estiver aprendendo aqui, aplique aqui. Aplique aqui. É para aplicar aqui, não é para aplicar depois que desencarna, não. Toda a encarnação é um processo de educação e você está configurando a sua própria encarnação a partir das suas experiências aqui. Das habilidades adquiridas, das habilidades ainda não trabalhadas, tudo vai estar lá, no seu perispírito, registrado suas experiências, e isso vai fazer com que seu corpo tenha uma forma, que você se aproxime de determinadas pessoas, que você tenha uma situação socioeconômica e tudo mais. Pode falar. Complementando aqui, né, o que ela traz, que era algo que me inquietava bastante. E eu acho que quando a gente encara a encarnação, como a gente aprendeu nas aulas anteriores, como um processo educativo, que a agregação de habilidades, ela faz com que a gente evolua como espírito. Então, quando a gente pode, sim, já planejar e adiantar várias coisas que a gente pode fazer aqui agora, para que, quando a gente vier, a gente não precise mais adquirir essas habilidades. E aí é o que algumas pessoas falam, mas você já tem 60, 70 anos, para que você vai fazer um curso de psicologia? Eu vou fazer um curso de psicologia para aprender, porque eu sou um espírito em evolução, estou falando de psicologia para ser qualquer outra. Então, a gente, até o último respirar nesse corpo encarnado, eu acho que o que a gente faz já é base para a próxima encarnação. Tá perfeito o que você colocou. E lembrando uma coisa, espírito não tem idade não, viu, gente? Quem tem idade é o personagem, esse corpo físico aqui, que tem, inclusive, duração. Tem prazo de validade. Né? Tem prazo de validade. Então, aproveita enquanto está válido, enquanto está funcionando, porque daqui a pouco já foi. Né? Mas é bem isso. Então, planejar ou não vai depender muito de cada um de nós. Eu vou planejar, eu vou conseguir planejar 100%. Eu vou lhe dizer uma coisa para vocês, sinto muito, gente, mas a maioria de nós não tem condição de fazer isso ainda, não. A gente está aqui, na mesma experiência, muito parecidos, né? Tentando aqui, se ajudando, aprendendo um com o outro, se desafiando um com o outro. Então, esse planejamento aí, aos pouquinhos, a gente vai, pelo menos, dando uma sugestão, né? Pode falar. Oi, Tânia. Oi. Você falou que a reencarnação ela pode ser proposta. Pode. Como é que funciona isso na prática? Proposta. Eu vou chegar para
vamos supor, para a pessoa que eu quero que seja minha mãe biológica. E eu vou diretamente propor a ela, eu quero reencarnar. Ou tem um ministério, um departamento que é responsável por isso, que eu vou pedir para reencarnar, ou é uma coisa entre eu e a minha biológica? Eu posso te dizer que podem ser as duas coisas ou as duas coisas. Isso depende muito. Né? Pode ser. Isso depende muito do quanto o espírito já está preparado para essas interferências. Né? A gente precisa lembrar, e a Lê, não sei se foi a Lê que deu essa aula aqui, de libertação do espírito, que existe um momento em que o espírito não está preso à matéria. Nesse momento, pode se promover encontros entre supostos familiares futuros, supostas situações que você queira viver, porque a gente não está preso o tempo inteiro aqui. A gente não está reduzido a esse personagem que está aqui. Então, eu tenho acesso, sim, ao plano espiritual. Mesmo que eu não tenha consciência quando eu retorno, que não tenha consciência e lembrança, mas isso está lá. Então, muitas vezes, esse contato a gente vai falar aqui e eu vou te explicar um pouquinho melhor, tá bom? A gente tem um slide só falando sobre o contato fluídico com os pais, certo? Tá. Então, um projeto social... Eu vou ter um projeto social, né? Desculpa, pode falar. Olá, bom dia. Bom dia. Oi, Walter. Uma vez eu assisti uma palestra no Centro Assis, lá na Barra, e aí a palestrante falou que está tudo combinado antes de reencarnar, né? Aí os pais, que seria a situação que ia passar durante a vida, aí a senhora falou aí que citou do paredão aí. Não vamos parar no paredão. Aí eu quero fazer uma pergunta. Minha pergunta e quando os pais se programam, casam, e combinam de ter um filho, procriar um filho, ele tem mais chance vai ter uma vida mais organizada, vai mais aprendizado, mais fácil, ou esse do paredão aí vai ter mais dificuldade? Que perguntinha, viu? Segundo a Adenauer, diz que o umbral existe para botar os alunos assim, que fazem essas perguntas, né? O que eu vou lhe dizer? Não significa que eu ter planejado tudo bonitinho, eu vou ter uma família perfeita, um lar perfeito. Muitas vezes, dentro do seu planejamento, você vai estar num lar bem conturbado. Bem conturbado, porque faz parte da sua experiência. Muitas vezes, as pessoas que estão encarnadas na sua família já foram aquelas pessoas assim que te prejudicaram em algum momento, que vocês tiveram embates, que vocês não se resolveram e vocês encarnam juntinhos na mesma família. Então, não significa que o planejamento garanta uma estabilidade e uma reencarnação mais tranquila. Em compensação, o do paredão pode ser que encontre um lar extremamente amoroso, porque não tem a ver com essa situação, tem a ver com a proposta reencarnatória de cada um, tem a ver com como eu lido com a minha reencarnação, como os pais que estão recebendo vão receber esse espírito. Tem mulheres que são abusadas sexualmente, estrupadas, e algumas optam em tirar, outras optam em ter e doar, em fazer doação, outras optam em ficar. Tem famílias que, às vezes, existe uma rejeição muito grande já de vidas encarnatórias entre pai e filho, esse filho nasce e acaba sendo o melhor filho. Enquanto o outro que planejou tanto e tal, acha, não, família, papai, mamãe, é o espíritozinho que vai estar ali desafiando os pais. Então, não existe essa regra. É como eu me relaciono comigo, com a minha reencarnação e com a vida. Ok? Tem também um projeto espiritual. Ou seja, então não tem uma hierarquia. Não. Né? Não. Entre esses tipos de possibilidades de reencarnação. Sabe por quê que não existe hierarquia? Mais uma vez eu volto, porque tem a ver com você. Sempre a gente tem que trazer que tem a ver com a gente. Não é com o outro, não é com o meio, não é com nada. É como eu me relaciono com aquilo. Certo? Também tem esse projeto biológico, que é a conformação do corpo, como vem esse corpo, se ele vai trazer marcas que foram impressas lá no perispírito devido a traumas, situações que vibracionalmente imprimiram essa mácula, né?
e que muitas vezes é transferido para o corpo físico. Se esse corpo físico vai vir com todos os membros, tudo certinho, tudo funcionando, ou não, que muitas vezes é a escolha do próprio espírito, né? Vim sem perna, sem braço, seja lá o que for, com audição, né? Não consigo ouvir, talvez ele precise falar mais, ouvir menos, eu não falo, talvez ele precisava não falar menos e ouvir mais, não sei. Qual é a experiência que ele vai ter? Tá? O corpo biológico. Projeto social. Em que meio esse espírito vai reencarnar? Meio social mesmo. Tipo de família, situação econômica, socioeconômica, né? Ele vai trazer com ele alguma marca que, de alguma forma, estigmatize ele diante do meio em que ele vive, com ele mesmo. Né? E um projeto espiritual, que é o nosso projeto da nossa trajetória evolutiva, onde eu quero chegar. Então, nós temos esses 3 aspectos aí envolvidos. E eu colocaria aí mais um 4º aspecto, que é o psicológico, porque, afinal, a nossa mente, que armazena tudo isso que somos, os nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossas emoções, está tudo lá no perispírito, né? Mente e perispírito, né? Que vão, através do que somos, de como sentimos, de que fazemos, de como nos relacionamos, vai configurar, vai emitir uma frequência que vai conformar um corpo de acordo com aquilo que eu sou e aquilo que eu preciso. Certo? Só um momentinho. Ele pode contar com a ajuda de amigos ou não. E depende muito da esfera onde ele se encontra e onde mentalmente ele se posiciona. Existem vários locais no mundo espiritual e nós somos atraídos, né, exatamente para aquilo que é condizente com o que somos. Né? A gente vai estar sendo atraído por isso. Por isso que é importante a gente já criar a nossa trajetória aqui, para definir aonde eu quero estar. A idealização do organismo. Ele vai ser idealizado, como eu falei, a partir das necessidades evolutivas do espírito, conforme suas escolhas, e as provinhas assumidas. Porque a gente mesmo se coloca as provas. Né? Eu preciso aprender a lidar, como eu falei, na dimensão financeira. O que eu posso estar passando aqui, vivendo, que vai fazer com que eu saiba lidar melhor com essa energia, com essa dimensão da minha vida, que é a financeira? Então, eu vivo pendurado em conta. O que eu não aprendi ainda a lidar com isso, mesmo se eu fizer o dinheiro? Então, é um exemplo aí. Sobre a influência da condição energética dos corpos espirituais, reflexo da evolução espiritual. Quer dizer, essa conformação do nosso corpo tem a ver com o meu conteúdo. E esse conteúdo está armazenado... Lembra do perispírito, as estruturas do perispírito? Corpo emocional, mental inferior, mental superior, búdico. Imagine isso quando grande banco de dados, seu grande banco de dados, seu. Tudo que você já adquiriu, de seu conhecimento, tudo que a habilidade que você já colocou lá, já aprendeu, já integrou, está tudo lá. Inclusive as suas inabilidades, as emoções que você precisa trabalhar, está tudo lá. E isso vai dar a forma ao seu corpo. Então, tem possibilidade de mudanças de padrão através de novas experiências. Vamos imaginar que, no meu processamento da reencarnação, está lá, independente se for planejado ou não, mas prevê, por exemplo, que eu vou ter uma doença qualquer, porque faz parte da minha necessidade evolutiva, para que eu consiga integrar, dissolver, compreender situações que eu provoquei em outros, ou provoquei na minha própria vida, em outra encarnação. Só que eu vim programado para essa doença. Durante o meu processo reencarnatório, eu fui vivendo experiências em que eu já compreendi essa minha inabilidade, trabalhei ela e já integrei. Será que eu preciso vir com essa doença ainda? Necessariamente eu preciso passar por isso, se eu já integrei? Se tudo que vem comigo tem a ver com o meu processo evolutivo para que eu aprenda, se durante o meu processo eu já aprendi, já adquiri isso, será que vai ter necessidade de eu passar por isso? Aí a gente já tirou todas as ideias de punição, de pagar, de culpa. Será que eu preciso? Não, eu já integrei. Hoje eu sei valorizar, hoje eu sei, que o que eu fiz, na realidade, não prejudicou apenas o outro, prejudicou a mim também.
Então, há possibilidades de mudanças de padrões. E depois a gente vai ver isso também lá no 4, mais especificamente, que o próprio perispírito, a comando do espírito, consegue modificar o corpo a nível molecular, a nível de célula a célula, com o tempo. No momento da conformação do corpo, certo? Também é muito bacana, bem legal isso, de ver como o perispírito atua a nível de troca de material genético mesmo. Pronto. Segunda fase, que foi o que... como é que é? Dona Eusa, né? Falando sobre a questão do contato com os pais. Ou foi Dona Eusa ou foi outra pessoa? Agora, pronto. Ocorre esse contato? Ocorre. O espírito, muitas vezes, já está no campo dos pais, já visitou a casa, já viu quem está se propondo, né, quando se propõe a recebê-lo, né, na encarnação. Muitas vezes se encontra no plano espiritual para conversar com ele sobre isso. É possível? É. É possível que não ocorra nada disso? A gente viu que é, mas ocorre esse contato fluídico. Aí vamos supor que eu proponha, né, a mãe biológica, eu quero vir reencarnar. E se ela não quiser? Eu posso? Você não quer, mas eu quero ir por reencarno dela? Tem uma coisa chamada livre-arbítrio. E a gente vai entender que o nosso planejamento reencarnatório, por mais certinho que ele tenha sido, né, feito, ele está sujeito ao livre-arbítrio de escolha sua, de quem planejou e de quem está com você no planejamento. Então, o meu planejamento reencarnatório pode ser alterado em função do livre-arbítrio do outro, porque, senão, estava todo mundo preso com todo mundo. Né? Eu posso, por exemplo, lá no plano espiritual... Qual é o seu nome? William. Eu me encontrei com o William e disse assim, William, é o seguinte, vamos encarnar junto? Vamos. Então, você vai ser meu marido na próxima encarnação. A gente vai ter uma casinha linda, com cerquinha branca, filhinho, graminha verde, tudo lindo, loucamente apaixonados. Né? Aí eu reencarno. Aí eu conheço Léo, me apaixono por Léo. Cadê o planejamento de William? E aí? Já foi. Aí a habilidade do espírito de retomar a vida. Então não é nada não é engessado. Você traça linhas, planeja, diretrizes, mas não são coisas assim que você tem que ser sempre dessa forma. Não. Você vai mudando de acordo com suas escolhas. Tá bom? Bom dia. Bom dia. Eu tenho um neto. Hoje ele está com 7 anos. E ele é muito, muito, muito ligado a mim. Ele passa muito mais tempo comigo do que com os pais. Que, diga-se de passagem, a mãe não o queria. Eu não sei se ele tinha 4 anos completo. Ele me perguntou, vovó, quando a gente morre, a gente nasce de novo? Aí eu fiquei surpresa, né? Eu disse, sim, meu amor. Aí ele, então, vovó, quando eu morrer e nascer de novo, eu quero nascer na sua barriga. Até hoje não emociona. E eu quero que ele nasça na minha barriga. As crianças, elas têm, né, uma ligação muito grande, né, ainda com o plano espiritual. Tanto que as memórias de vidas passadas, sempre até 6, 7 anos, né, eles estão mais vivos. Oi. Minha pergunta é, e Chico Xavier, por ele ter Irmandus, outros seres bastante evoluídos, que trouxeram muita... Nesse processo que ele veio, né, a chegar a esse ponto, ele já veio pronto para essa encarnação ou ele tem também que voltar de novo para ficar pronto de novo? Eu vou fazer o seguinte, quando eu desencarnar, eu vou ver se eu procuro ele e pergunto. Mas vamos lá. Fica muito difícil a gente saber do planejamento e da vida de um espírito. O que a gente entende, e hoje as referências mais atuais e tudo, falam que a gente não tem noção de quão enorme era o espírito Chico Xavier. Né?
que realmente... E Chico Xavier ele veio com um planejamento muito determinado. A vida dele foi para o espiritismo, foi para divulgar o espiritual, né? Trazer quase que uma certa atualização até para a codificação, né? Então, são espíritos diferenciados. Mas, por exemplo, a Irmã Dulce. A Irmã Dulce tem uma obra caritativa absurda, mas não era uma pessoa fácil de lidar. Quem conheceu a Irmã Dulce aí pessoalmente, ouviu falar, sabe o que eu estou dizendo, né? Mas isso é demérito para o que ela fez? Não. Nesse aspecto, ela é um ser extremamente evoluído, mas talvez tivesse que trabalhar algum outro lado aí, que eram as relações com as pessoas, né? Chico Xavier fica difícil falar sobre o espírito que ele é. O que eu entendo é ele como, de fato, algo muito... mas que ele teve que se preparar, como todos nós, para vir para cá. Ele teve que modelar um perispírito, ele foi trazendo os conteúdos dele. Então, ele vai reencarnar ou não aqui de novo? Não sei, pode ser que sim. Depende muito do aspecto da reencarnação dele. Se for uma reencarnação de um espírito que já estava muito evoluído, mas veio para cumprir, né, esse propósito dele, fica muito difícil a gente afirmar que se é isso ou aquele outro. Aí eu sempre lembro de Paulo de Tarso, que disse a maior resposta pode ser, pode não ser. Depende. Pode falar. Sobre o planejamento, há uns 15 anos atrás, ainda bem imatura nessa questão da espiritualidade, do espiritismo, eu recordo que eu fiz uma consulta espiritual em um centro espírita. E assim que eu cheguei diante da espiritualidade, eu falei assim, eu não quero saber nada do que eu fiz em outra vida. E olha que eu estava completamente desconectada do conhecimento espiritual, né, nessa imaturidade, mas algo me dizia que eu não queria saber nada. E aí a espiritualidade me disse assim, não precisa, né, minha filha, do jeito que está a sua vida, você mais ou menos entende o que é que você foi na reencarnação anterior. Por que eu trouxe isso? Pela pergunta que fizeram aí acerca de Chico Xavier. E eu acredito que é algo muito próprio para o nosso processo de individuação, quando a gente para e reflete sobre o que a gente está passando agora, a necessidade de a gente passar, porque você falou sobre integração. Eu até anotei aqui, que eu estou sem papel, tenho que pegar o celular para anotar. A necessidade de integrar, de aprender. Então, se eu reencarno, eu estou reintegrando algo que eu não aprendi e que eu preciso aprender. É a lei de necessidade. Que costumamos dizer, inclusive, que abaixo de Deus, a lei maior é a de necessidade. Eu penso assim que o nosso propósito mesmo é evoluir. O que é evoluir? Passa por nos conhecermos, primeiro entendermos o que somos, né? Porque a gente fala que é espírito, mas a gente nem se entende direito, né? Muitas vezes passar por esse, e aí vem todas as autodescobrimento, tudo, para você se entender e se ver realmente o espírito que você é, para a partir daí você ir galgando aí seus caminhos. Então, tem tudo a ver. Você quer entender quem foi você, olha o contexto que você vive, olha o que você faz, olha o que você fala. Se você, essa somatória, esse personagem aqui, é a somatória de todas essas experiências, tudo que eu vivi, tudo que eu sinto, tudo que eu já fiz, o que eu faço hoje reflete um pouco, por onde eu ando, Pelo menos a gente consegue, a gente tem um senso crítico para isso, para entender. Diga. Em algum momento aqui da sua exposição, você fala do véu do esquecimento? Sim. Então, vou deixar para aguardar você falar que eu pergunto. Eu não vou dar exatamente esse nome, mas é o véu do esquecimento. Por que esquecemos? Tá? Deixa aí, quando a gente chegar na conformação do corpo, a gente conversa. Bom, então, o que é esse contato fluídico? Justamente procura esse contato mais íntimo com os pais. Eu escolhi, a gente já se combinou, vamos dizer, eu combinei. Desculpa, gente. Eu combinei, está tudo ok, tudo direitinho. Então, a gente vai tendo esse contato aí. Em desdobramento, o espírito vem, já conhece o ambiente, porque ele tem um objetivo aí, de se preparar para essa nova existência. Muitas vezes vão encarnar espíritos que têm necessidades especiais desse processo
educativo, e nem sempre essas relações vão ser fáceis ou foram fáceis. Então, aí você tem uma oportunidade de conversar, de se harmonizar, né? Por quê? Porque as relações podem ser de afetos ou desafetos, né? E tem também como objetivo a harmonização, quer dizer, para que o espírito chegue num ambiente mais favorável. Nem sempre isso acontece, né? Então, é à toa que nós temos, às vezes, famílias que é um verdadeiro pé de guerra, porque esses espíritozinhos aí tentando, né, se conectar. Pronto. Esse contato se inicia, muitas vezes, já no plano espiritual, que foi o que eu falei, né? E, à medida que se identifica essa aproximação, o reencarnante vai perdendo os pontos de contato com a esfera espiritual. Isso já começa por aí. Porque, quanto mais eu vou me colocando já, embora não tenha reencarnado, com o material, com a estrutura material, eu já vou meio que entrando num processo lento de desconexão com esse plano, né, espiritual. Mas a gente vai explicar melhor ali na frente. Pronto. Em que momento a alma se une ao corpo? Essa é a pergunta que tem lá no Livro dos Espíritos, a questão 344. Essa ligação energética. Aí o Livro dos Espíritos nos responde: a união começa na concepção, mas só é completa pela ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a ele se liga por um laço fluídico que cada vez vai se apertando até o instante em que a criança vê a luz. Então, como acontece? O espírito está lá. Vai acontecer o processo de fecundação, certo? Aí ocorre essa concepção. O seu perispírito, na realidade, ele não entra naquela estrutura imediatamente. O perispírito vai e se prolonga, né, um prolongamento fluídico do próprio perispírito, que vai se conectar àquelas célulazinhas ainda que estão no processo de divisão, no que mais tarde vai ser a nossa nuca. Então, o perispírito faz essa. E quando ele entra na concepção, eu vou trazer aqui essa estrutura. Bom, vamos pensar como ocorre isso, né? O óvulo é fecundado. O espermatozoide chega lá, fecunda o óvulo. Aí esse óvulo inicia esta trajetória dele na tuba uterina. E já na tuba, já inicia um processo de divisão celular, de 2 para 4, de 4 para 8, de 8 para 16, vai se dividindo. E ele vai fazendo essa trajetória e cai no útero. E, nesse momento, ele nida na parede do útero, se une à parede do útero da mãe e se fixa ali, para dar continuidade ao processo, né, nas fases de zigoto até chegar à fase fetal. Pronto. Em que momento, de fato, o espírito se liga a esse óvulo? Nós somos seres bem inteligentes, né? Somos sábios, a gente sabe, a gente não é burro. Por quê? Ele vai se ligar. Ele não se liga nesse momento dessa primeira divisão, porque ainda é uma ligação muito frágil. Então, esse óvulo pode vir, por exemplo, a mulher menstrua todo mês. Ela se prepara todo mês para isso. E elimina um óvulo, que pode ser nidado ou não, se for fecundado. Então, o espírito, que não é bobo, ele fica aguardando essa trajetória e se fixa exatamente no momento em que nida, que ele diz: opa, está aqui, ó, puf, cheguei, agora o negócio está mais seguro, pelo menos o risco é menor. E ele se nida ali. Ele se fixa ali. Então, neste momento, ele se conecta por esse laço fluídico, que é a extensão do perispírito, e está conectado ali. E aí, Tânia, o que faz o perispírito ao desencarnar? Quando nós desencarnamos, o nosso perispírito está no tamanho do corpo no momento em que eu desencarnei, ok? Então, se eu desencarnei adulta, ele vai ter um corpo imediatamente igual ao meu, vai ser o perispírito vai ter o mesmo tamanho, a mesma estrutura minha. Ele não tem como se ligar e entrar, se conectar naquele célulazinha ainda, né? Aquela coisinha aquela estrutura de molécula muito pequena ainda.
Então, ele fica ali aguardando. E esse processo ele vai ocorrendo de acordo com o desenvolvimento do feto. Cada vez mais ele vai se conectando, se conectando. Então, é no momento em que se dá o acoplamento do espírito, é o momento da nidação. Ok? No caso, os natimortos, que você comentou, eles passam pelo processo de nidação, certo? Nida, sim, só não acopla o espírito aí. Mas ele passa por todo esse processo. Por quê? Porque existe um automatismo do corpo biológico que produz as formas. Pode acontecer. Entende? De vir todo esse processo se nidar e a própria estrutura perispiritual e mental da mãe vai mantendo aquela gestação. Então, nesse caso, não aconteceu ali o acoplamento do espírito, Não. mesmo acontecendo a nidação. Não, então, mesmo. Não é a nidação Não. que vai garantir... Não, é na nidação que ele vai se acoplar, mas não é ela que vai garantir que tem um espírito ali, entendeu? Pode acontecer. Pode acontecer. Aí. Não, é só uma dúvida mais biológica mesmo. Eu vi aí que a nidação ocorre no útero, né? Sim. Em casos de gravidez tubária? Eu acho que o espírito é apressadinho, né? Eu acho que ele se apressou. Não, ele fez esse acoplamento antes, né? E é um risco muito grande, porque muitas não vai para frente. Por isso que eu estou dizendo, não é lá que ele se nida, porque uma gravidez tubária é muito difícil ir à frente. Acaba que o aborto, né? Ou tem que, às vezes, até, né, fazer cirurgia e tudo. Oi. Antes da nidação, você falou de um determinado, não vou chamar de procedimento não, mas você falou de uma determinada situação em que o espírito, né, como ele estivesse prestando atenção, algum tipo de conexão, antes dele chegar para valer quando na nidação. Estou viajando ou foi isso? Não, peraí. Não, tem a aproximação Antes dos da pais. nidação, tem o quê? Ele está ali. Antes de nidar, ele está ali, no campo, porque já gerou um campo magnético, inclusive, que está ali, atraiu, o espírito está ali, pronto, fecundou, estou pronto para... Aí ele fica aguardando essa trajetória e se acopla na hora da nidação, mas ele está ali. Posso bagunçar? Depende. Como que fica, então, a questão da fertilização in vitro? Porque é feita. E, às vezes, você fica para o espírito encarnado a decisão de usar ou não usar, ou acoplar aqueles ovos fecundados. A gente tem Perfeito. Pergunta boa. meio de caminho. E aí tem gente que usa 3, fecunda 1 e por aí vai. Então, esse meio de caminho aí, como é que funciona isso? Pronto, vamos pensar aqui, voltar aqui para o útero e para a trompa. Em que momento o espírito se acopla? No útero. Enquanto eu estiver num vidrinho, não tem espírito. Então, posso descartar o material, porque é matéria. Eu estou descartando matéria, não estou descartando. Né? Não tem vida ali ainda. Está só fecundado. Aí ele vai ser implantado no útero de uma mulher, e aí sim ele vai nidar. Entendeu? Aí ele vai nidar. Aí ele vai nidar e vai... Então, não tem... Né? Uma vez me perguntaram assim, o que o Espiritismo fala? O Espiritismo não fala nada, porque nem tinha. Né? Mas a gente entende, através da literatura, que isso ocorre dessa forma. Então, não tem problema, não. Viu? Bom, e aí eu falei o seguinte, o perispírito está lá, num tamanho conforme o que eu desencarnei, ou seja, criança, ou adolescente, ou adulto, não importa, o meu perispírito vai ter o tamanho do meu corpo físico no momento que eu desencarnei. E aí, como é que eu faço para que esse perispírito se acople em algo que está em desenvolvimento e que é muito pequeno em relação a um corpo espiritual? Aí a gente lembra que o perispírito é matéria, vocês já ouviram aqui, né? Matéria quintessenciada, muito rarefeita, né? Muito sutil, a ponto de a gente não conseguir enxergar. Não é isso? Pronto. Então, o que acontece com o perispírito? Ele precisa sofrer uma redução, né? Psicossomática, né? Tanto do soma do corpo físico, como também psíquica. E aí cai um pouquinho, indo aí para o esquecimento. Então, ele precisa fazer isso. E como é que isso ocorre? Ele ocorre dessa forma. Energeticamente, esses espaços... É uma matéria muito rarefeita. Esses espaços intramoleculares são reduzidos e ela vai se aproximando, se aproximando, se aproximando, até um ponto dela poder
entrar completamente, né, se acoplar completamente no feto que está em desenvolvimento. E isso vai ocorrendo aos poucos, de acordo com o desenvolvimento embrionário. Porque nós não desenvolvemos, né, nós saímos dessa fase de zigoto, quando a gente vai entrar na fase fetal e que inicia os processos de formação do sistema nervoso, de braços, de ouvidos, não acontecem ao mesmo tempo. Tá? E quanto mais esse desenvolvimento acontece, maior vai ser a influência do perispírito, né? Do campo magnético daquele feto ali que está gerando, né? Tá crescendo, está se desenvolvendo, e aí o perispírito vai reduzindo. Então, o feto vai crescendo, vai se desenvolvendo, e o perispírito vai reduzindo, até chegar ao ponto de estar totalmente acoplado, célula a célula. Não é só um fiozinho que liga a gente, é molécula a molécula. Ele vai modelando, porque ele é o nosso modelo organizador biológico, e a gente já viu isso lá, né? Então, a redução do corpo espiritual até a forma fetal por uma diminuição dos espaços intramoleculares, essa divisão, essa redução aí do perispírito. É o que chamam de prostração de forças, né? Forças que muitas vezes têm a contribuição da espiritualidade, que está ali responsável, sim, por aquela reencarnação, do campo magnético do próprio feto que está ali em formação, ou do próprio perispírito da mãe também que contribui, né, que está nesse processo. Redução induzida pelas energias do desenvolvimento do embrião e aumentando sensivelmente aí o intercâmbio fluídico com a mãe. Nesse momento, essa aí é uma imagem do livro Mensageiros da Luz, né, que traz essa referência da reencarnação de Segismundo, passo a passo, de uma totalmente planejada, com contato com os pais, com tudo direitinho, né? Então, André Luiz nos traz bastante essa terceira fase, ligação ainda da matéria, né? Aqui só para graficamente colocar aqui o restringimento espiritual, a prestação de forças, ocorrendo a concepção, isso se inicia gradativamente, né? Onde a forma fetal ela vai a cada dia aumentando e, em compensação, a redução volumétrica do perispírito também. Tânia, Oi. Outra dúvida, né? Em relação àquele slide que você mostrou de Segismundo, né? Do livro de Chico. Eu entendi, assim, eu entendo essa questão da redução espiritual, mas eu sempre tive um questionamento. Quando é um natimorto, o perispírito dele se molda todinho. Não tem perispírito. Não tem perispírito, porque não tem espírito acoplado. Aquela modelação mas só vai... acopla na hora do nascimento, é? Não, ela acopla, não. Voltando atrás ali. Quando que o espírito se acopla? Quando o óvulo é nidado. Certo? Eu estou falando do perispírito. Exatamente. Ele se acopla ali, mas não totalmente. Esse acoplamento ele vai acontecendo gradativamente, de acordo com o desenvolvimento do próprio embrião. Não, eu sei, é isso. Mas na hora do nascimento, o perispírito já está todo acoplado. Isso, mas se for um natimorto, esse perispírito volta para lá em formato de bebê ou como é que... Não tem perispírito. Não tem perispírito porque não teve um espírito acoplado ali, não acoplou. O que está modelando aquela forma é a própria influência do perispírito da mãe e ela ali, mantendo aquela gravidez. Então, muitas vezes, eles nascem com várias deformidades, com, né, acéfalos, uma série de formas, porque não tem espírito ali. Então, é só a matéria que vai ser descartada. Não tem um espírito, entendeu? Vamos lá. Tem que entender. O que dá forma, o que configura um corpo é o perispírito, certo? Então, no espírito que chegou lá e acoplou, ele vai modelar isso de acordo com as suas necessidades. No caso de natimorto, o óvulo nidou, mas não teve um espírito acoplado ali. E aquele corpo ele vai ser desenvolvido através de uma coisa que é o automatismo biológico do corpo nosso. Nós estamos preparados de nutrir e fazer um corpo, né? E aí o que acontece? Se não tem o espírito ali, e o que mantém aquela forma ali,
né, que normalmente nasce disforme, não é perfeitinha e tudo, é o perispírito da mãe, as forças, né, de influência do perispírito da mãe e a força aqui, ó. É outra coisa. Aí é outra coisa. O Nath morto não tem espírito, só tem uma matéria ali. Os que morrem a nascer é outra coisa, né? Então, vamos dizer assim, o Nath morto já é morto mesmo, porque não tem a vida. Porque o que anima a matéria, na verdade, é o espírito. Se não tem o espírito acoplado, não tem, né? Então, vamos lá. Bom, então, as transformações perispirituais, elas acontecem para tudo isso, como eu falei, né? Então, elas são... deixa eu só concluir esse slide aqui. Ela faz parte da própria natureza do processo evolutivo de cada um. Então, esse perispírito ele vai estar sendo modificado também, de acordo com isso. Adequações ao corpo material mais denso. Pense que você está num plano espiritual, numa densidade diferente, e você vai ter que se acoplar novamente numa matéria mais densa. Então, ele sofre. Redução perispiritual, por exemplo, é uma delas. Por quê? Porque aqui eu vou ter necessidades no corpo físico que eu não tenho no corpo espiritual. Uma necessidade de alimentação, né? Eu vou estar ligada a um gênero, se eu vai ser masculino ou feminino, né? Se eu vou vir num corpo feminino ou um corpo masculino. As próprias necessidades do orbe, né? Gravidade, condições onde eu vou viver. Então, esse perispírito ele é todo adaptado para isso, em funções, então, do processo evolutivo de cada um, das condições onde ele vai reencarnar, com tudo isso faz parte também das transformações aí do entrelaçamento. Para ele poder fazer esse entrelaçamento no corpo físico, ele tem que fazer a redução. É nesse momento também que é criado o nosso duplo etérico, porque o duplo etérico é o nosso corpo energético, aquele corpo que abastece o nosso corpo físico, né, de energia vital para a nossa encarnação. Então, ele está surgindo aí também. E vinculação através do cordão de prata, onde está sendo vinculado também. Então, todos são processos que o nosso perispírito passa, né, para se adequar a um novo corpo, a uma nova realidade, a uma nova experiência. Tânia, ainda dentro do que o pessoal estava colocando aí, eu fiquei com uma dúvida, assim, digamos, se existe um planejamento de reencarnação, onde, durante a gestação, tá, é um planejamento, você vai para essa família, mas você só vai até os 5 meses de gestação. Então, chegando naquele momento ali, vai haver um aborto espontâneo e vai ser desligado. Como é que fica a questão do perispírito e do espírito? O perispírito ele volta para o plano espiritual, sem problema nenhum, vai sofrer as adaptações para o plano, da mesma forma que ele se adaptou para voltar para cá, ele vai se adaptar retornando. E já parou para pensar que aquele espírito pode ter desistido? Pode ter. Às vezes, um aborto espontâneo vem da desistência do próprio espírito. Às vezes, a própria mãe, na rejeição, pode acontecer. Às vezes, são aspectos biológicos mesmo do próprio corpo, que não está próprio, né? que tem algum problema e que está dificultando a maternidade para aquele espírito. Então, são várias questões. Sim, mas a minha dúvida é justamente quando a colega ali perguntou sobre a questão que você explicou sobre nidação, sobre o momento que o espírito vai acoplar, né? Aí, lá adiante, você falou sobre a questão do que vai para a balada e tá, aquele espírito ali que está aguardando para... Então, tem um espírito ali que está aguardando. Quando houve o acoplamento, ou a... Como é que ele fala mesmo? Sobre... Nidô. Isso, tá. O espírito não está ali? Seria isso? Só tem o perispírito? Então, vamos voltar. Não, se existe um planejamento perispírito... Vamos lá. Vamos organizar aí. Suas dúvidas. Primeiro, o perispírito é o envoltório fluídico do espírito. Então, é o espírito que está ali.
certo? Ele está ali aguardando o momento de se acoplar, de se conectar. Não vamos falar nem acoplar, que o acoplamento vai acontecendo, de se conectar com aquelas célulazinhas que estão unidadas ali para formar um novo corpo. Ok? Então, ele está ali. No campo energético também, ele está ali. Só não acoplou ainda. No momento em que ocorre a fecundação, né, que ocorre a concepção na nidação, é o momento em que ele se liga. E o processo de acoplamento vai ocorrendo gradativamente, de acordo com o desenvolvimento do próprio feto. Entendeu? Aí reduz o perispírito e o feto vai. Quando chegou na 38ª semana, está tudo pronto, né? Ele está totalmente acoplado, aí ele encarna. Ele nasce, certo? Ele desistiu. Acontece o que com o perispírito? Ele vai desencarnar ali, naquele processo. Desencarnar não vai nem chegar nem nascer, né? Ele vai desistir ali, aconteceu, seja lá o que for, né? Foi interrompida a gravidez, esse perispírito ele volta para o plano espiritual e esse perispírito vai sofrer novamente mudanças para se adaptar àquela realidade. Porque o nosso perispírito é extremamente plástico, né? A gente viu aí uma das propriedades dele, né? Então, e todo o conteúdo está lá, certo? Agora, uma coisa interessante, uma pergunta que o colega falou, uma colocação que ele fez, véu do esquecimento. Quem já ouviu falar em véu do esquecimento aí? Por que raios eu encarno e não lembro de nada? Por quê? Por que eu não lembro dessas minhas experiências passadas? E ajudar um bocado, né? Saber as besteiras que eu fiz, né? Pensando assim. Né? Eu vou pular essas etapas. Por que eu tenho que passar por tudo isso para aprender algo? Se eu soubesse, eu não faria de novo. Por que será que a gente esquece? Porque, você já pensou se a gente fosse lembrar de todas as encarnações, algumas coisas, fazer mal a alguém, fazer... Então, a gente está convivendo com aquela pessoa e lembrar que aquela pessoa nos fez mal. Então, ia ter reações muito piores do que hoje acontece, né? É do ponto de vista da relação, né, da convivência com as pessoas. Beleza, é isso também. Mais alguém quer... E é claro que a gente lembra de algo, né? Porque quando eu acredito que quando eu vejo déjà vu, né? Déjà vu. E aí, às vezes a gente está em algum lugar e diz, não, já passei por isso, passei por esse já lugar, conheço essa pessoa, né? Eu tenho a sensação de que eu já passei por essa situação, como aquela lembrança vem à tona, né? Então, não sei se é bem assim. Às vezes, a sensação de lugar é que a gente, às vezes, quando desdobra, também vai passear em alguns cantinhos, né? Então, a gente pode não lembrar aqui na memória, mas tem essa sensação, é uma das possibilidades. Tá? Quem mais aqui? Alguém pediu para falar? Não. Então, uma pergunta aí que não quer calar. Por que eu não lembro? É o aspecto que a colega trouxe. Para que de acha eu quero saber as besteiras que eu fiz lá atrás? Porque se a gente for para trás, né, a gente vai ver que a gente fez muitas coisas que não são agradáveis, não são boas. A gente fez muita coisa boa, sim, mas também cometeu algumas atrocidades aí, se for contar, em todas as nossas encarnações. Então, de que me adianta, né, saber que hoje eu convivo numa família com pessoas que já, nas outras encarnações, foram verdadeiros inimigos meus, né? Qual é a oportunidade de mudança que a gente vai ter, carregando conosco ainda esses sentimentos aflorados aqui, né? Muito despertos. Essa é uma questão. Faz parte do processo evolutivo também. Mas tem um outro aspecto. Tem um outro aspecto. E tem a ver com o biológico. Que outro aspecto? Vamos pensar. Aonde é que estão todos os nossos registros? Ficam armazenados aonde? Aonde? No espírito? No perispírito, não é isso? Nossa memória, nossa psique, todas as nossas emoções, pensamentos, está tudo lá. O perispírito está em que plano? Em que plano, filho? Tânia aqui está no plano material. Perispírito, em qual dimensão? O plano? Está em outra dimensão, está em outro plano, ok? Beleza. Então,
todo esse meu arquivo está lá no plano espiritual. Então, não é fácil para a gente acessar. Em compensação, quando eu estou formando um novo corpo, uma nova estrutura, eu estou formando um novo cérebro, um novo córtex, que eu não sou uma pessoa, não sou, como diz uma tábula rasa, não. Eu tenho o meu conteúdo, sim, mas para este personagem, para esse novo corpo que se configurou, isso não está na minha memória cortical, isso está na minha memória perispiritual. E não é fácil a gente acessar. Por exemplo, a gente ter contato com o plano espiritual, poder ter visões do plano espiritual, falar com pessoas de plano espiritual, eu tenho que ter uma faculdade que é a mediunidade, que é esse sentido que me conecta lá. A gente, normalmente, aqui não consegue ver isso com os nossos olhos, né, com os nossos ouvidos. Então, essa memória está lá. Você quer ver um exemplo assim? Eu durmo. E aí, por exemplo, sonho, tenho uma experiência espiritual e tudo. Quando eu acordo, é difícil, às vezes, lembrar do sonho, né? Às vezes, você lembra logo do sonho, aí, se você levantar e fizer alguma coisa, daqui a pouco fugiu, você não consegue mais lembrar porque sonhou, porque também não está nessa memória aqui. Por isso que dizem, ó, se você quer lembrar dos sonhos, levante, anote. Porque, quando você faz isso, você coloca isso na sua memória cortical. Então, existe também um aspecto biológico, além desse aspecto aí, que é de educação, né, para a gente conviver bem com as pessoas. Diga-se. Vá, venha. Esse retorno, eu considero um retorno, né? Sim. É um retorno. Esse retorno depende de quê? Do planejamento, de forças terríveis, incríveis que tem, divinas, cósmicas, sei lá. Depende do tipo de planejamento. Tem... eu acho que tudo isso, eu acho que tem tudo isso. Eu acho que tem de tudo um pouquinho, sabe? Aí, dependendo do espírito, vai ser mais influência de uma coisa ou de outra. Como a gente falou lá, tem todo tipo de reencarnação. Tem reencarnação que a pessoa não planeja nada e vem com consequência, vem em consequência do que você é mesmo. Daí você vai dar continuidade a isso, vai ter que passar as experiências aí de acordo com o que é o seu conteúdo, o que é você. Tem encarnações que está planejada, e aí você tem alguma espiritualidade amiga ajudando. Eu acho que tem de tudo. Tem as forças da biologia, as forças naturais, eu acho que de tudo um pouco, né? Porque nós somos seres que vivemos na matéria, somos biológicos, nós vivemos em sociedade, nós temos um psiquismo, nós temos tanta... né? Nossa configuração é tão ampla, estamos conectados com o divino, acho que tem de tudo um pouco, né? Bora lá. Mais alguém? Aqui, só lembrando, né, do cordão de prata, que é essa ligação fluídica aí, que é da mesma matéria do perispírito e que nos conecta, que nos mantém conectados aí com o nosso corpo físico. É claro que não é a única conexão, porque se a gente parar para pensar que lá na própria Gênese nos diz que essa configuração e o perispírito está se enraizando no nosso corpo material, que está formando células. Célula significa que você tem vários pontos de ligação. O interessante é que, no plano espiritual, né, você é reconhecido como encarnado ou desencarnado pela presença ou ausência desse cordão, né? Mantém-se ligado ao corpo físico e ao corpo astral, né, o nosso perispírito, durante os desdobramentos. E rompe-se definitivamente com o desencarne. Então, você perde. Quando desencarnamos, o nosso corpo físico deixa de existir e nosso duplo etérico e o cordão de prata, que são ligados diretamente com a experiência aqui da matéria. Ok? Terceira fase ainda, transformação do corpo astral. Bom, só para fechar aqui, durante o processamento da reencarnação, o perispírito sofre alterações para adequar-se ao corpo físico, tanto pela natureza mais densa deste, quanto ao novo meio ambiente que está sujeito. As mudanças no corpo espiritual decorrem principalmente face às necessidades de alimentação, sexo e atração gravitacional. Está aí no livrinho de vocês. Quarta fase, formação e modelagem do feto. A gente já vem conversando um pouquinho, né, sobre isso, que nessa fase aí o feto, né, a formação cria esse campo magnético que vai atuar daí como forma, como molde, né, para essas células que estão em formação, né,
e elas vão se ajustando, né, a esse molde. Ocorre a influência do perispírito no padrão hereditário, conforme as necessidades do espírito, e é isso que fala lá no ciclo 4. Não vou entrar muito aqui, porque lá a gente entra num processo chamado de crossover, onde existe a troca genética. É neste momento que o perispírito vai atuar, alterando algumas questões genéticas que não é de interesse dele, ou que são de necessidade dele. Então, não é 100% o material genético que determina a forma do corpo. O perispírito vai atuar aí, nesse momento, né, já na divisão celular, exatamente nesse momento do pareamento dos cromossomos, tá? Nessa troca genética. Mas aí, então, o MOB, né, como é chamado, Hernani Guimarães, ele tem um trabalho um estudo bem robusto, né, sobre reencarnação e perispírito. E ele traz, inclusive, um modelo geométrico do perispírito, né, com as divisões do desenvolvimento do corpo físico e a nossa ligação do perispírito com os corpos espirituais. Bem interessante esse modelo no livro dele. Ele vai, então, fazer as alterações genéticas necessárias, né? E o espírito ligado ao embrião vai perdendo a consciência de seus conteúdos diversos à medida que se aproxima o nascimento. Então, ele entra num estado como se fosse de perturbação. Essa conexão, né, vai diminuindo cada vez mais a lembrança dele do plano espiritual, das suas vidas passadas, porque ele está se preparando para viver uma nova experiência, um novo personagem com outra história. Então, além de não ser de interesse dele, tem a questão aí do corpo físico também. Tá? Aqui é só para ilustrar mesmo, né, à medida que o feto vai se desenvolvendo, né, existe a redução aí do perispírito, né. Bom, o perispírito, então, vai modelando o novo corpo, molécula a molécula, certo? Então, não é bem... Entra no organismo em construção através da corrente sanguínea e do sistema nervoso central. E, se parar para analisar, um dos primeiros sistemas que são criados mesmo, que são... vão surgindo durante o desenvolvimento do feto, primeiro é o sistema nervoso central, porque ele precisa se acoplar a esse sistema nervoso central para poder, né, dar continuidade ali ao desenvolvimento do feto e do acoplamento, né, final. Quando o córtex cerebral estiver completamente formado, a ligação do perispírito será muito consistente com esta região cerebral. Lá pela 38ª semana, já está tudo formadinho, tudo completo, pronto para o nascimento, e já está efetivado totalmente esse acoplamento. Aí a pergunta assim: o momento da encarnação é acompanado de uma perturbação semelhante àquela que tem lugar na desencarnação? Como vocês acham? O que é mais perturbador? Desencarnar, deixar o plano físico para o astral, ou encarnar? O que será que deixa o espírito mais perturbado? Os dois? Você acha que desencarnar? Mas desencarnar tem muito a ver com a nossa cultura e nosso medo da morte. E de como morrer. É outro tema legal lá do ciclo 4, morte. A gente tem medo disso. E esse medo passa ainda pela não integração de que somos imortais. Né? Porque se eu tenho certeza disso, eu não tenho medo de morrer. Porque eu entendo isso como uma passagem de planos. Então, tem muito a ver com o medo da morte. O que nos traz os espíritos, eles dizem o seguinte, que é muito maior e, sobretudo, mais longa. Na morte, o espírito sai da escravidão, no nascimento entra nela. Entendendo escravidão não no sentido... Né? Mas aqui, pense que você está lá no plano astral e tem noção de tudo que você vai viver aqui. Você está deixando pessoas lá, porque a gente sempre pensa assim, lá também tem pessoas do nosso convívio, nossos amores, familiares. Eu estou deixando tudo isso para viver uma experiência onde eu tenho ideia do que vou viver, mas não tenho certeza do que vai acontecer comigo a cada experiência. E, quando eu morro, eu estou saindo dessa condição material para ir para uma condição de liberdade maior. Então, eu estou pensando não como personagem, viu, gente? Eu estou pensando como o espírito entende. O personagem morre de medo da morte. Morre de medo da morte, até por uma questão instintiva nossa de sobrevivência. Mas o espírito não. O espírito não teme porque ele entende. Essa aqui, ele está aqui gentilmente...
É o seguinte, eu acho que, muito bem, aqui eu acho mais difícil. Bote os microfones. Para lá, devido a que acho que lá tem muita ajuda. É. A coisa lá é muito fina, né? Não, Depende muito do espírito, viu? Nem sempre é tão fina assim, viu? Depende de onde eu tô, né? A gente vai ter uma aula aí de vida espiritual, a gente vai ver que a vida espiritual não são só flores, né? Então, aqui, as oportunidades são grandes para aí, mas a pessoa não enxergou aquilo, não percebeu aquilo que está lhe sendo afetado, dando oportunidade, enfim, né? Mas aí é assim, ó. Eu costumo dizer que a gente precisa não ter muita ansiedade sobre isso, né? A gente vai indo, galgando, passinho a passinho, no momento que a gente tem capacidade de absorver, de entender, de atuar, sem muita cobrança, né? Faça o melhor que puder aqui, o seu melhor, que já está de bom tamanho. Né? Pois é. A união do espírito ao corpo material só se completa por ocasião do nascimento. Todo o tempo que o corpo está formado, esse acoplamento está ocorrendo em paralelo. Certo? Oi, Tânia. Oi. Meu nome é Nara. Eu estou olhando essa imagem e aí ela me remeteu a algo quando eu era pequenininha, né? Eu dando meu depoimento aqui, eu sou adotada. Então, depois dessa aula, eu entendi que eu sou um espírito que venci essa parte da reencarnação em relação ao amor fraternal, né? O amor de mãe, pai, de família. Eu estava bem atenta ao que você estava falando. A minha mãe biológica, ela tentou várias vezes o aborto, então não conseguiu. Então, quando você falou que quando um feto ele não consegue, né, reencarnar, né, ser gerado realmente, ele pode ter desistido, né, pode ter tido várias situações. Então, eu entendi hoje que eu não desisti. É verdade. Deixa eu te contar uma outra coisa legal sobre essa questão, às vezes. Você sabia que, muitas vezes, propositalmente, o espírito escolhe material genético mais adequado para ele e vai buscar isso com pai e mãe, que necessariamente não vão ser os que vão criar? E ele vai buscar a melhor condição, então ele é simplesmente gerado ali e vai viver a experiência dele com uma família mais adequada aí para a experiência dele. Então não é a genética que nos define. Sim, exatamente. Hoje essa aula me deixou assim, muito sentimento assim que eu tinha, né? Na verdade, que hoje não. Hoje eu tenho 38 anos e eu já entendi, eu já me resolvi em relação a essa parte da adoção. Eu passei por situações que eu pequenininha, quando não tinha total consciência, né, quando eu fui adotada, eu nasci, a minha mãe biológica tentou depois, recém-nascida, me dar várias medicações para poder não conseguir. Então hoje eu entendi que eu venci. Você vem bem determinada, viu, para a sua encarnação. Sim. Então, quando eu fui para minha família, que eu sou assim apaixonada, e meus pais assim minha mãe tem 87 anos, meu pai faleceu, eu vivenciei tudo com ele, até o processo dele de doença, e me fez também entender, né, a minha missão em relação até entender, meu Deus, então eu realmente teria que estar com ele dentro, sabe, de tudo. E eu ouço dos meus irmãos e das pessoas assim ao meu redor que eu fui muito mais filha do que os próprios filhos biológicos. Isso para mim. Então a aula hoje realmente eu venci. Que bom, fico feliz. Eu falo hoje com felicidade porque eu fui acolhida com muito amor. E essa imagem, quando eu era menorzinha, quando eu não tinha consciência ainda, na verdade eu não tinha ainda, eu não conseguiria entender ainda o porquê da adoção, né? Por que ela não era minha mãe mesmo, ele não era meu pai? Então a sociedade virava para mim e falava assim, você sabia que você não é filha de fulano? Então eles me prepararam até para essa resposta e falaram assim, quando alguém te fala isso, você fala que você veio dentro de uma esferazinha transparente, brilhosa, que tinha uma nuvenzinha e você veio do céu e caiu no colo da mamãe. Então essa imagem é exatamente o que eu passava para as pessoas. Então, depois de um tempo, antes de eu entrar na adolescência, que eu já tinha um entendimento, uma maturidade, entre aspas, de saber sobre o processo adotivo, meus pais resolveram conversar comigo e explicar.
E eu sou muito grata a isso, porque talvez, se eu não soubesse, numa adolescência, ouvindo isso das pessoas, eu poderia ser uma pessoa rebelde, né, agressiva. E eu me deparo com muitas situações assim. Até que pais que querem adotar, eu aconselho hoje muito assim a conversar, a falar a verdade. Porque eu decidi a abraçar aquilo, entender e compreender a situação, que aquilo foi bom para mim. Então, quando você falou do livre-arbítrio, que a gente tem como escolher como se comportar, como agir diante de uma situação dessa, para mim foi muito bom. E eu ouvi da minha mãe que, tipo, que ela teria em outras vidas, e eu mesmo, sabe, é gratificante. Então, a aula de hoje, depois de tudo, eu realmente sou um espírito que dentro desse segmento eu venci. Né? Com 38 anos eu sou casada, não tenho filhos, mas se eu não tiver condições de ter filhos, com certeza eu adotaria, né? Pelo fato da minha experiência. Eu fico triste em ver algumas situações que não teve o mesmo, a mesma oportunidade que eu tive, né? Mas eu tive essa oportunidade e eu abracei realmente. Com todo amor, porque é muito bom, gente, é muito bom. Então, a aula hoje, para mim, foi essa imagem, tipo, sabe, me pegou assim, eu realmente vi assim, sabe, cheguei assim. Obrigada. Na esfera, Deixa eu te falar uma coisa. Primeiro, eu queria agradecer de você dividir com a gente algo tão bonito, né? Porque o entendimento da reencarnação tem que ir além da genética, tem que ir além do que as pessoas determinam para a gente, estigmatizam a gente, né? Vai muito além. Então, eu acho que a gratidão ela deve existir para todos, até para a mãe que supostamente não lhe queria, porque ela lhe colocou aqui. Foi o material que gerou o seu corpo, né? Que gerou a sua vida. O veículo, foi apenas o veículo. Quem sabe quais foram as questões dessa pessoa? A gente não cabe nem julgar, mas assim, o que importa é como você, diante da sua reencarnação, pegou toda essa dificuldade e transformou no que ela transformou. Isso é processo educativo. E sobre a minha mãe biológica, eu sempre soube sobre a família dela, sobre ela, né? Sobre os meus avós. E ela teve outros filhos, tem outros filhos, mora em outra cidade. Então, que bom que ela amadureceu, né? Que ela pôde educar. E passar pela experiência, né? Passar pela experiência de fazer isso. E eu tive a oportunidade de conversar com ela, porque eu decidi, até por mim, pela minha evolução espiritual, e tudo na minha cabeça, que eu precisava desse momento com ela. Não foi muito bom para ela, porque talvez eu queria escutar algumas coisas assim dela, né? Como se fosse assim, de amor mesmo, né? Mas não teve, e tudo bem também. Eu decidi, tudo bem, eu fiz a minha parte. Então, como eu aprendi também em aulas anteriores, que a evolução ela não é individual, ela é coletiva. Também, né? Então, a minha parte eu fiz, né? Então, até isso para eu seguir o meu caminho, o meu fluxo. Com tranquilidade, com leveza, né? Muito bom. Você vê quantos slides tem ali para mim, Lu? Então, vamos lá. Deixa eu passar aqui. Vamos falar da quinta fase, que, na realidade, sim, eu nasci, né? E aí? Pense que eu vou chegar, começar tudo de novo, vir num corpinho pequeno, eu vou ter que ter alguém que me vista, que me dê comida, se não fizer isso eu morro de frio, morro de fome, vou tudo sujinho. Eu vou ter que o espírito, que já aprendeu tantas coisas, que já tem tanto conteúdo, se ver nessa situação de começar tudo novamente, nessa experiência familiar, né? Tendo que aprender a andar de novo, aprender a falar de novo, né? Tá inserido numa cultura que às vezes não é uma cultura diferente da dele. 10. Ixi, Maria. Hã? Faltam quantos? 9. Pronto. Pode falar. Não, pode perguntar. O slide é detalhe. Rapidinho, então. Eu esperei passar toda a parte do véu do esquecimento, porque o que eu queria lhe perguntar era a respeito de como o véu do esquecimento mexe com o planejamento reencarnatório. Porque a gente vem falando de planejar, tudo que a gente fala em planejar, normalmente, vamos pensar que, em sua grande maioria das vezes, você está falando de algo organizado, de algo alinhado, de algo que você quer que dê certo, lindo e maravilhoso. Aí vem o véu do esquecimento, que ele leva vamos dizer que seja uma espécie de bloqueio das experiências anteriores. Mas como que fica o planejamento encarnatório ligado a isso? Porque a gente vem
sem saber, sem ter nenhum tipo de conhecimento, vai tendo as nossas experiências na vida. Na teoria, nós planejamos antes de reencarnar e esquecer. Isso. Então, dentro dessa trajetória, já estaria, né, previsto quais as minhas necessidades, como seria tudo. Estar aqui é o desafio. Sim, agora você está nessa experiência aqui, revendo aquilo lá atrás que você não conseguiu. E aí a escolha é sua, amigo, como trabalhar. Não é esse planejamento reencarnatório, você lembrar dele ou não, que vai lá garantir que você vai conseguir lidar com a vida, com as situações, com aquilo que é difícil para você. Né? Eu digo assim, às vezes a gente vai, achou que evolui, vai lá e pisa no tomate de novo. E diz, e você de novo, fazendo a mesma coisa. Então, porque é difícil para a gente mudar. É muito difícil. Vamos lá. O que acontece nessa fase aí, né, da adolescência, para a puberdade, que é aquela fase que todo mundo relata aí para muitas famílias, a dificuldade de lidar com esse pré-adolescente, né? Nessa fase aí, que acha que já é o dono do mundo, acha que já sabe tudo, quer a liberdade dele, já não quer ouvir tanto o pai e a mãe, acha que pode fazer... Por que será que isso acontece? Se a gente pensar que o espírito não é a tal tábula rasa, que ele não vem aqui, não é um livro de páginas em branco que não sabe nada, que não tem... Não. Ele é um espírito que tem seu conteúdo, seus desejos, sua vontade, sua forma de ser. E é nesse momento que, psiquicamente falando, o espírito se assenhora da sua encarnação e diz, cheguei. E mesmo que ele não lembre nada, que ele não tenha acesso, o que ele é, né, no seu íntimo, já está ali. Essa sementinha já está ali. Então, por isso, explica-se. 3 filhos na mesma casa, criados pela mesma mãe, com acesso à mesma escola, comendo tudo que comem, são naturezas completamente diferentes. Completamente diferentes. Por quê? São espíritos diferentes que trazem a sua bagagem, trazem a sua história. Tem um livro de Hermínio de Miranda muito bacana que chama Nossos Filhos São Espíritos. Muito legal. E que justamente traz isso para a gente lembrar que tem ali um espírito que está, sim, num corpinho, né, pequeno e tudo, mas que tem uma história e que, às vezes, é uma história mais antiga do que a nossa, que dos pais. Bom, qual a influência da evolução do espírito no processo reencarnatório? Toda. Né? Toda. Quanto mais eu já for adiantado, quanto mais eu já compreendi a vida, quanto mais já integrei leis de Deus, quanto mais tudo, mais liberdade, mais influência eu vou poder ter, né, sobre esse meu processo reencarnatório. O nosso padrão vibracional também, né, quando eu desencarno, conta muito. Como era eu, né, como pessoa, como eram os sentimentos, qual era a qualidade dos meus pensamentos, como era a minha relação com as pessoas, que pessoa eu era. Isso vai determinar a vibração. E é bem fácil a gente entender isso. Se a gente olhar para a nossa vida hoje, quais as companhias que eu ando, os ambientes que eu frequento, qual é a qualidade dos meus pensamentos diante da vida, das pessoas, né? Meus sentimentos, como são, eu vibro em que sintonia do amor, da raiva, inveja. A gente fazer uma análisezinha, porque isso também influencia aí no seu processamento da reencarnação. E aí, na questão 267, que é sobre se eu faço, se eu posso planejar ou não, seu desejo pode ter influência dependendo da intenção. Né? Sim, você quer isso, mas realmente você quer para quê no seu processo evolutivo? Esse seu desejo de vir muito rico, você vai fazer o quê com essa riqueza, com essa abundância? É para comprar vestido, carro novo, coisa bacana? Ou tem um propósito por trás disso? Pode fazê-la na sua vida material, porque o espírito tem sempre um momento nas quais fica independente da matéria que habita. Quando eu digo que a gente está fazendo, o nosso planejamento está ocorrendo aqui, agora, a todo momento, em conexão com as experiências que eu estou vivendo aqui na matéria, com tudo aquilo que eu estou integrando, com meu padrão vibracional ao final de tudo isso. Fora isso, eu tenho contato com o plano espiritual, quando eu estou liberto parcialmente da matéria, que já posso estar discutindo com os futuros pais, que eu posso estar conversando com meus amigos, que eu posso ter orientadores, né? Também é possível que ocorra. E para
Então, vamos lá, só para relembrar. Então, o padrão de pensamento em relação à oportunidade da reencarnação também influencia, né? Porque você vai para uma situação, dependendo de como você está encarando esse seu processo, isso vai influenciar muito nessa tua trajetória. Sintonia, vibração, potencialização é atenuação de eventuais provas e expiações, né, a gente coloca aí, pelo entendimento e pensamento. Se a gente parar para pensar, é aquilo que eu estava falando, se durante a minha trajetória eu for compreendendo esse meu processo e já for dissolvendo algumas questões, isso também vai se alterar. Eu já não vou passar para determinadas situações, nem vou me colocar diante delas, vibracionalmente mesmo falando, né? 258. A questão 258 nos traz: ele, espírito próprio, escolhe o gênero de provas que quer suportar, e é nisso que consiste o seu livre-arbítrio. Lembra que às vezes a gente não tem condição de planejar. Eu quero esse corpo, eu quero estar nessa família, eu quero ter essa situação social. Eu não consigo, muitas vezes. A maioria de nós não consegue. Justamente porque a gente vai planejar o que a gente gostaria e não o que a gente precisa. Mas a gente tem esse livre-arbítrio aí de sugerir, né? Olha, eu gostaria de passar por tal prova, quem está, alivia aí, né? Me permita, isso vai ser possível ou não, né? Não é uma encarnação igual a outra, porque a gente já falou, somos únicos, singulares, particulares, não tem como. A cada nova existência, o espírito dá um passo ao caminho do progresso. Cada espírito com sua própria história, seu processo evolutivo é individual, é de cada um, é único. Mesmo repetindo as escolhas, passamos por provas diferentes. Mesmo que eu me coloque na mesma situação, para aprender a lidar na relação com as pessoas, eu fui por esse caminho, não deu certo. Continuei com a mesma coisa, eu vou vir novamente com isso, mas vou ter a possibilidade de uma experiência diferenciada que me possibilite a mudar aquele conceito, aquela forma de ser, aquela forma de agir. Ok? E eu gostaria de finalizar aqui, mas antes de finalizar, eu queria saber se tem alguma pergunta, alguma colocação. Bom dia. Na realidade, não é uma pergunta. Eu só queria compartilhar algo que está me inquietando. Seu nome? Naira. Eu fico muito feliz pela experiência que Naira teve de chegar aos 38 anos, né? Adotada por uma família que teve muito amor, né? Que foi doado muito amor. Eu tive uma prima criada como minha irmã a vida toda, que foi adotada pelos meus tios aos 3 anos de idade. Quando ela chegou para a nossa família, ela tinha vindo, né, de pais biológicos que a torturavam. Quando ela chegou para nós aos 3 anos, ela não tinha mãozinha, porque os pais anteriores tinham queimado a mão dela. E quando ela chegou para a nossa família, infelizmente, ela também chegou para os meus tios em um momento em que os meus tios não estavam prontos para adotá-la. Então, foram forçados assim, pela igreja, digamos assim, a ter uma família, porque eles não poderiam gerar filhos. Então, eles adotaram uma criança que já tinha passado por muito sofrimento sem estarem prontos, né? E é muito triste, porque eu queria que a minha prima tivesse tido a oportunidade de chegar aos 38 anos, tendo muito amor também. Hoje, na realidade, em maio, fez 2 anos que essa minha prima foi assassinada aos 18 anos. E antes dela falecer, ela deixou uma filhinha de 8 meses, que hoje, curiosamente, é criada pela minha tia com o maior amor do mundo, que ela não pôde dar à minha prima. Né? Hoje é o maior amor da vida dela. Então, eu acho que o que fica assim, de reflexão é que, muitas vezes, o processo evolutivo ele dói bastante para todo mundo, demora, mas acontece. Hoje, a minha tia não tem mais a filha dela adotiva, que faleceu. Também não tem o marido, que faleceu. Mas ficou com esse presente, né, que foi a neta, de 8 meses, que é o maior amor da vida dela. É idêntica em todos os traços e tudo à minha prima. E a minha maior esperança hoje é que ela possa chegar aos 38 anos conhecendo todo o amor que a minha prima não conheceu. Então, o que fica de esperança pra gente? Muito obrigada. Obrigada também por compartilhar. Você vê que é a mesma situação com histórias diferentes, porque cada história tem a ver com o espírito, não adianta.
Não é questão de dizer assim, quer dizer que injusto. Não é injusto. Entendendo o espírito como uma continuidade e que ele é um ser que traz uma história que a gente não conhece, muitas vezes, quem sabe essa era a experiência que ela queria. Não era essa a experiência que ela necessitava. Quem sabe sua tia também. Então, tudo tem a ver com todos, né? Mas o mais interessante é que, no final, como você falou, o processo, às vezes, é lento, é demorado, é dolorido, mas ele acontece. Mas a gente também aprende pelo amor, viu? A gente aprende muito pelo amor. Então, para finalizar... Pode falar. Não chega a ser uma pergunta nem um relato, mas uma contribuição. A gente agora está terminando a terceira aula falando de reencarnação, e tem um filme da Disney muito bacana, chama Soul, uma aventura com alma. E eu acho que ele é um filme muito didático, quem assistir muito provavelmente vai lembrar dos conteúdos aqui da aula, e é um filme leve, bacana, eu acho que vale a pena para assistir sozinho que seja, ou até com um filho, neto, sobrinho que você tenha. É maravilhoso. Ele é muito bacana. É a alminha que não queria encarnar de jeito nenhum, foi muito legal. Bom, Soul é um desenho, uma animação da Disney. Soul, S-O-U-L. Aventura com alma, pronto. Você acredita que Jesus Cristo veio ou possa vir a reencarnar? Não sei. Aí é uma pergunta que eu não sei te dizer. Se ele pode vir, talvez, se ele desejar, né? Mais uma vez, ele não veio uma vez. Segundo a literatura, ele não precisaria ter encarnado novamente. Ele encarnou assim. Mas não acredito, não sei. É muito difícil a gente saber aí, dar uma resposta precisa sobre isso. Não sei nem se ele está já nessa esfera, nosso orbe, na esfera do nosso orbe. De repente, nem está mais por aqui, né? Tá, só para finalizar. Você falou, nossos filhos são espíritos de Hermínio de Miranda. Aí falou o eu sou, não é? O eu sou. Eu quero somente um testemunho que eu tenho, carrega comigo. Então, o eu sou fã, é que me sustenta, que me segura, que me agarra. É o eu sou. Muito bem. Todo mundo pode procurá-lo e encontrá-lo. Tá bom, obrigada. Isso. Vamos lá, então. Eu que agradeço. Para finalizar aqui, eu gostaria de trazer essa citação aqui de Chico Xavier, para a gente refletir sobre o nosso processo encarnatório, sobre a nossa vida, né? Levar isso como mensagem. Nasceste no lar que precisavas, vestiste o corpo físico que merecias, mora onde melhor Deus te propiciou, de acordo com teu adiantamento. Possuis os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades, nem mais nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas. Teu ambiente de trabalho é o que elegeste espontaneamente para a tua realização. Teus parentes, amigos, são almas que atraíste com a tua própria afinidade. Portanto, teu destino está constantemente sobre o seu controle. Agora aqui, não sei se vai dar tempo. Aqui. Será que dá? Acho que não dá. Deixa eu ver se a gente vai fazer a provinha. Eu gostaria de agradecer a vocês pela manhã de hoje, também agradável, agradecer pela participação. Espero que, de alguma forma, tenha contribuído aí, pelo menos para o pensar. Não é necessário que a gente concorde com tudo, né? Mas que a gente ouça e tire daqui aquilo que faz sentido. Gratidão e até a próxima.